Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz em Jesus. Vamos voltar para o nosso panorama de Êxodo e hoje eu espero que a gente dê um pulo maior. Então vamos voltar de fato para o panorama. A gente deu uma pausa, né? Nós demos uma paradinha para olhar mais especificamente para a construção do tabernáculo, para a escolha dos sacerdotes, para os detalhes, né, que estavam presentes na construção do tabernáculo, mas também para os detalhes que estavam presentes nas roupas dos sacerdotes. Então hoje a gente vai dar uma caminhada, eu espero que a gente consiga passar aí por alguns capítulos e olhando realmente de uma maneira panorâmica. E eu quero começar lendo com os irmãos apenas alguns versículos aí do capítulo 29, apenas para a gente entender a sequência das coisas, né? Deus havia descrito a roupa do sacerdote e agora ele vai continuar dando instruções a respeito do que deve acontecer ali, o que deve acontecer ali no tabernáculo, né? Então, começando no verso 29, verso 1, diz: Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeitos, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, e flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás também o novilho e 2 carneiros. Então farás que Abraão e seus filhos cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e as vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal, do peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, e assim os ungirás. Até aí. Vamos orar? Deus, fala conosco e nos instrui, nos guia nesse momento, ó Pai, que essa aula seja, ó Deus, dinâmica e ao mesmo tempo que ela seja útil para o nosso crescimento, para a nossa consagração ao Senhor, mas acima de tudo, ó Deus, que essa aula seja, ó Deus, um instrumento do Senhor para nos fazer lembrar da Tua fidelidade, ó Pai, em manter a palavra do Senhor em todo tempo, em qualquer circunstância e qualquer cultura, ó Deus amado, para que a aliança do Senhor com o seu povo não seja invalidada, nem sequer esquecida. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Pai. Tudo bem, nós começamos aí vendo o procedimento que Deus deu para Moisés, de como ele deveria proceder com o que a gente pode chamar da ordenação daqueles primeiros sacerdotes, né? Deus já havia dito quem eram eles, já havia dito como eles se vestiriam, mas agora Deus diz que Moisés não deveria apenas designá-los para o lugar deles e dizer, ocupe lá o lugar deles. Não, deveria haver uma cerimônia formal, onde eles deveriam ser acreditados por meio da unção que seria colocada sobre eles, e assim eles não apenas assumiriam a posição que Deus tinha para eles, mas eles agora teriam diante do povo, né, a autoridade recebida do próprio Deus de maneira visível, né? Então, de novo, nós estamos falando de questões que são ao mesmo tempo simbólicas, mas ao mesmo tempo elas são práticas para a realidade da vida do dia a dia. Por que um oficial da igreja, até hoje, ele não é só eleito e diz, pronto, pode ir para a reunião do conselho, né? Não, ele precisa passar por um processo formal, público, onde a autoridade de Deus é acreditada a ele por meio de ritos que vão, ao mesmo tempo, demonstrar a importância da posição para a qual Deus está chamando ele, e ao mesmo tempo comprometendo tanto ele quanto a própria igreja, quanto a própria congregação com aquilo que ele vai fazer. Deus faz a mesma coisa com os sacerdotes, né? Deus chama
Moisés diz, agora vocês chamam os sacerdotes, né, ou os candidatos a sacerdote, eles vão para a porta da tenda da congregação, e aí é preciso que eles sejam consagrados, você vai dar um banho neles, né, literalmente eles tinham que ser lavados, eles precisavam oferecer sacrifício, precisavam ser vestidos, nunca mais os sacerdotes precisaram fazer aquilo, né, a não ser quando havia uma nova consagração no sacerdote. Mas naquele momento, o sacerdote foi vestido publicamente perante a congregação, cada peça daquela representando alguma coisa importante para o povo. Então, o que nós vamos ver hoje tem a ver com esse momento, né, em que, depois da chamada de Arão e dos seus filhos para o sacerdócio, Deus agora vai descrever, né, como eles deveriam ser ungidos, separados e consagrados para o serviço do Senhor, da mesma maneira como até o capítulo 40, Deus vai detalhar tanto a construção como as instruções finais de como tudo deveria funcionar, aonde cada coisa deveria estar, como cada uma daquelas coisas deveriam ser usadas dentro da realidade do culto que o povo deveria prestar ao Senhor constantemente. Então, Êxodo capítulo 29 até o capítulo 40, vão nos fornecer as instruções detalhadas sobre o funcionamento do tabernáculo e a instituição, e toda a instituição do sistema de sacrifícios que nós temos no Antigo Testamento. Aí, a gente vai lá em Levítico a gente tem ainda um detalhamento maior, mais detalhes, mais pormenores, mas a partir dos capítulos 29 até o 40, nós temos todo esse detalhamento aí de como vai funcionar o sacerdócio, como vai funcionar o sacrifício e como vai funcionar o próprio tabernáculo. Então, esses capítulos, eles são cruciais para que nós possamos entender a relação entre Deus e o seu povo de Israel e como isso prefigurava a obra de Cristo sobre o povo escolhido de Deus, de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações de todos os lugares. Então, é por isso que hoje nós não precisamos mais do tabernáculo, mas nós ainda aprendemos com o tabernáculo. Nós não temos mais os rituais do tabernáculo no nosso culto, mas nós olhamos para os rituais do tabernáculo e eles nos ensinam a respeito de consagração, de santidade, de comprometimento com o Senhor. Nós não temos mais sacerdotes, mas nós olhamos para a unção dos sacerdotes e entendemos por que é importante a ordenação de oficiais no nosso tempo ainda hoje. Então, a primeira coisa que nós temos aí, só um detalhezinho, né? Tudo isso está acontecendo, Moisés está onde? Os irmãos sabem? Onde que Moisés está? Ele está no monte, né? Tem aqueles 40 dias que Moisés passa no monte. É importante a gente falar isso, que eu acabei não mencionando isso nas últimas aulas, porque às vezes a gente pensa em Moisés está lá na porta do tabernáculo, está nas obras do tabernáculo. Não, Deus está falando com Moisés lá no monte. Moisés ainda nem desceu com as tábuas da lei. Deus está orientando tudo. Quando as tábuas da lei descem, vejam, para os irmãos entenderem a importância da gente entender inclusive a cronologia das coisas. Moisés não podia pegar as tábuas da lei, chegar lá e dizer, agora eu ponho elas aonde? Faço o que com elas? Guardo na minha tenda, né? Deixo ali no giral, ou eu coloco em cima de uma coluna de pedras? Não. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, o tabernáculo já precisa estar organizado para que ele coloque as tábuas da lei no lugar devido. Não, exatamente. Essas primeiras tábuas, a Raquel está dando um spoiler aqui, né? Essas primeiras tábuas acabam não indo para o tabernáculo. Os irmãos lembram por quê? Porque Moisés, num ato de ira, né? Porque ele vê o que o povo faz, né? Enquanto ele está lá recebendo as instruções do Senhor, o povo constrói um bezerro de ouro, né? E oferece para Arão, e Arão, que tinha sido escolhido para ser o sacerdote do Senhor, né? Aceita, né? Afinal de contas, aquele bezerro de ouro podia ser chamado de Yavé, né? E ele aceita naturalmente. Moisés tem um ataque de ira e quebra as tábuas da lei, né? E aí depois ele é obrigado a esculpir com as suas próprias mãos uma nova tábua, né? Deus dá uma repreensão para Moisés e um castigo para Moisés. Então, no capítulo 29, basicamente, nós temos aí a consagração dos sacerdotes, né?
Deus vai instruir Moisés para fazer a consagração de Arão e de seus filhos para o sacerdote. Essa consagração era um ato solene, público e específico para aquilo que Deus tinha preparado para eles, e eles, através daquele ato da consagração, eles eram formalmente separados. É importante lembrar que quando a Bíblia usa a expressão separados, ela está usando a mesma palavra que nós temos para santificar. Eles foram separados, santificados, para servir naquele trabalho que Deus havia preparado para eles. E juntamente com a ordem, de consagrar os sacerdotes, que foi aquela primeira parte que nós lemos ali, Deus dá ordens a respeito dos rituais da consagração. Então, Deus vai dar ordens detalhadas do que vai acontecer. Então, Arão e seus filhos eram lavados com água, simbolizando a purificação. As vestes sacerdotais são colocadas sobre eles, e elas tinham um significado simbólico, como nós vimos em Êxodo capítulo 28, e aquilo era um testemunho diante do povo, de que Deus, por meio do sacerdote, estava fazendo a obra da redenção. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, era o símbolo daquilo que Deus faria por meio do Messias, por meio do seu Filho amado, no futuro, levando os nossos pecados, mas levando também o juízo do seu povo no seu coração, bem próximo do seu coração, para que eles não pudessem ser condenados. Depois de todo esse processo, eles eram ungidos, era um ato em que literalmente era derramado óleo, não era uma marquinha de óleo que era colocado, não era um dedinho de óleo, sujo no óleo, não, literalmente se derramava óleo, e essa unção de Arão, ela ficou tão marcada, foi tão marcante, que nós temos ela representada, por exemplo, lá no Salmo 133, que a bênção do Senhor sobre o seu povo é como o óleo derramado sobre a cabeça de Arão, que escorre pelas golas de suas vestes. Então, o povo entendeu a importância e o valor daquele ato, não apenas para Arão, mas para o povo como um todo. Além da cerimônia da unção, do derramar óleo, simbolizando aquela unção e a capacitação espiritual que Deus estava dando para o sacerdote, Deus institui os sacrifícios específicos que deveriam ser realizados por causa do sacerdote. Ainda não é o sacrifício pelo povo, mas por causa do sacerdote. Então eram oferecidos sacrifícios de animais, incluindo um novilho, carneiros, pães eram oferecidos, e com propósitos específicos da expiação, mas também da consagração e da gratidão em relação àquilo que Deus estava fazendo. O sacrifício apontava para esses três aspectos, a expiação, o perdão dos pecados, a consagração, a separação, de alguém que estava sendo separado, purificado, limpo para servir naquela posição, e a gratidão, porque tudo aquilo tinha a ver com a bênção do Senhor derramado sobre o seu povo e não apenas sobre Arão. Além disso, nós temos aí nesse capítulo a descrição de que, nesse ato de gratidão, eles deveriam consagrar alimentos. Esses alimentos, eles deveriam ser oferecidos ali no tabernáculo, e eles serviam como um ato de gratidão a Deus, de reconhecimento da providência de Deus, mas ao mesmo tempo, eles serviam como um ato de providência de Deus, da providência de Deus, para aqueles que trabalhariam no próprio sacerdócio. Então, eles não tinham terra, eles não poderiam produzir o seu próprio alimento, mas Deus proveria para eles ali, naquele ato de consagração, através das ofertas de cereais, de pães, azeite e uma série de coisas, tudo que eles precisavam para a sobrevivência deles. O propósito da consagração, irmãos, precisa ser reforçado mais uma vez. Ela estava ligada, em primeiro lugar, ao estabelecimento da autoridade do sacerdote. Então, ninguém podia se intitular sacerdote, ninguém podia se consagrar sacerdote. Deus escolhia quem seria o sacerdote, e Deus dizia como e quem. No caso era Moisés que fazia isso,
como deveria ser feito para que ele pudesse ser acreditado diante de todo o povo. Segundo lugar, o propósito da consagração tinha a ver com responsabilizar aquele que estava sendo consagrado. Eu fico pensando assim, quem é ordenado, quem já passou por uma cerimônia de ordenação, deveria tremer diante de Deus e diante do povo de Deus. Porque no dia em que, lá em Mineiros, em 1986, eu me ajoelhei e todo um presbitério veio ao meu redor e impôs as mãos sobre mim, aquele era o dia que Deus estava dizendo, agora você... Eu era um menino de 22 anos, irmãos. Menos de 15 dias depois, eu estava presidindo um conselho, pregando para uma igreja, sendo responsável pela disciplina daquela igreja. Eu era o responsável. Eu não podia dizer assim, eu não pasto menino, né? Como Jeremias disse. Não, eu tinha sido ordenado para aquilo, eu tinha sido responsabilizado publicamente. Paulo, quando escreve para Timóteo, diz para ele, olha Timóteo, reavive o dom que há em ti, que você recebeu, mediante a imposição de mãos. Faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, a consagração, ela não era só uma cerimônia bonita religiosa, mas era botar o arreio nos sacerdotes. Agora você vai lá e cumpre o seu papel. E Deus iria cobrar deles, né? E Deus cobra daqueles que são ordenados. Essa é uma responsabilidade. É por isso que Paulo, por exemplo, quando ele diz a respeito do sentimento que ele tinha em relação ao ministério, ele diz assim, além de toda a responsabilidade que eu tenho, ainda pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Eu vou prestar contas, né, de maneira dobrada de tudo isso. Então, ter essa consciência, né? Qualquer pessoa, seja lá no sacerdócio ou no nosso tempo, que tendo passado por um ato público de ordenação, de consagração para um ministério, e ele trata esse ministério levianamente, é alguém merecedor do juízo de Deus. É alguém que Deus vai cobrar duramente em relação a isso. Então, essas duas coisas, elas eram assim, a razão mais importante do ato da consagração. Primeiro, o estabelecimento da autoridade. Você tem autoridade. Todo mundo gosta dessa parte, né? Tem autoridade. Eu era um menino de 22 anos, agora eu tinha autoridade. Todo mundo me chamava de reverendo, né? Tinha autoridade para falar para a igreja, para ensinar para a igreja, para corrigir a igreja. Mas eu não podia me esquecer que, juntamente com a autoridade, Deus tinha me dado a responsabilidade. E responsabilidade prevê prestação de contas. Então, o sacerdote deveria prestar contas daquilo que ele fazia ali. Dúvidas, irmãos? Pois não, irmão? Exatamente, a Raquel está lembrando disso, né? Que é um princípio bíblico, né? A quem mais é dado, mais será requerido, né? Quem muito é dado, mais será cobrado também. Esse é um princípio. Então, quem quer usufruir, né, de posições, né, que envolvem consagração e ordenação na igreja, deve se lembrar disso, né, porque Deus vai cobrar de você seriamente em relação a isso. Dúvida? A gente ir passando, porque agora eu vou andar mais rápido, né, aqui. Tranquilo? Então, no capítulo 30, então isso foi no capítulo 29, agora no capítulo 30, nós temos a descrição do altar do incenso, do óleo da unção e do incenso sagrado. E aqui tem algumas curiosidades muito importantes também, irmãos. Por quê? Porque para cada uma dessas coisas, né, o altar do incenso, o óleo da unção e o próprio incenso, não era uma coisa comum. Os irmãos devem se lembrar que desde quando a gente começou a falar sobre o tabernáculo, eu disse para os irmãos assim, nada foi feito porque Moisés decidiu que seria daquele jeito, ou porque alguém, né, foi contratado para poder decidir como era. Vamos chamar um arquiteto para saber como é que melhor podemos construir um tabernáculo no deserto. Nada disso. Não foi chamado um estilista, ou feito um conselho de estilistas para decidir qual seria a melhor forma, ou o melhor desenho da roupa dos sacerdotes. Não. Cada detalhe Deus estabeleceu e Deus deu. O desenho, a receita, os materiais, e por fim, a gente vai ver aqui ainda, né, nesse panorama de hoje aqui, que Deus escolhe quem vai fazer. Ele não diz assim, escolha aí os caras mais habilidosos. Ele diz, não, separe fulano e fulano, e eu vou dar a habilidade especial para eles.
né? Eles não vão ser alguém que vai usar dos recursos, né, humanos para poder fazer o que eles têm que fazer. Então, no capítulo 30, nós temos esses 3 aspectos aí que são um grande testemunho disso. Deus, ele instrui a respeito da construção do altar do incenso dentro do lugar santo, aquele altar que tinha lá na primeira parte da tenda, né, ali antes de entrar no Santo dos Santos, né? Deus instrui como aquele altar deveria ser construído, nos mínimos detalhes, e ele diz aonde o incenso deveria ser queimado diariamente, e ele diz a periodicidade em que o incenso deveria ser queimado lá naquele lugar. Nada foi aleatório. A mesma coisa acontece com relação ao óleo da unção. Deus não disse para Moisés, vai lá no meio do povo e pede doação de óleo, né, ou de azeite de oliva para você fazer um óleo da unção. Não, Deus fornece uma receita. Se você ler o capítulo 30, você vai ver que tem uma receita, né, com cada ingrediente. Há uma receita, né, para o óleo sagrado da unção que deveria ser usado para ungir tanto o tabernáculo quanto os seus utensílios e, por fim, os próprios sacerdotes. Deus dá a receita e Deus diz como deveria ser feito. E por fim, o próprio incenso sagrado, da mesma forma como foi feito com o óleo da unção, Deus também fornece uma receita para o incenso sagrado, que poderia ser usado só no tabernáculo. Vejam, incenso fazia parte daquela cultura. As pessoas usavam o incenso da tenda deles, mas aquela receita de incenso ninguém podia fazer para usar na sua tenda. Ninguém podia usar para, vou ter um tempo de relaxamento, vou sentar debaixo da árvore lá na colina e vou queimar um incenso sagrado. Não, aquele incenso deveria ser feito daquele jeito, seguindo aquela receita, e ele só servia para ser queimado lá no altar do incenso. Porque ele simbolizava algo muito importante que relacionava Deus com o seu povo e aquilo que Deus esperava do seu povo em relação a ele. Então, oi? Não, a Raquel está lembrando assim, o óleo também não, né? O óleo da unção também não era algo que poderia ser usado em outras circunstâncias. Vejam, os sacerdotes inclusive usavam outro tipo de óleo, por exemplo, para unção sanitária, né? A pessoa que estava doente, ela estava com alguma enfermidade, alguma coisa, havia outro, mas esse óleo ele era específico para ser usado lá na lâmpada, na lâmpada que havia no lugar santo, e para unção do tabernáculo, dos utensílios e do próprio sacerdote. Ok? Capítulo 31. No capítulo 31, nós temos aquilo que eu disse para os irmãos já várias vezes aqui. Nós temos Deus separando trabalhadores habilidosos, né, para fazer o que Ele queria que fosse feito. Ele chama esses homens pelo nome. Deus não diz para Moisés, veja aí quem que você pode ver que melhor pode desempenhar essa função. Não, Deus diz para ele, chama Bezalel e chama Aholiabe, né, e eu vou colocar o meu espírito sobre eles e eles vão ser capacitados para isso. Eles não são, pelo menos o texto não diz isso, eles não são pessoas que são conhecidas pelas habilidades deles. Deus separa eles e dá a eles a unção espiritual necessária para que eles tenham a habilidade para poder liderar a construção do tabernáculo, dos utensílios que vão fazer parte do tabernáculo, e eles então, para isso, recebem uma dose de habilidade e sabedoria que eles não tinham. E que creio, terminado a construção do tabernáculo, eles não abriram uma tenda e dizem assim, então aqui os melhores construtores de tabernáculo do Oriente Médio. Eles não podiam fazer isso mais, porque aquilo era específico. Assim como a receita do incenso, a receita do óleo era específico para o tabernáculo, a habilidade e a unção que aqueles homens receberam foi específica para eles fazerem aquilo que Deus queria que eles fizessem lá. No capítulo 31 também, nós temos mais uma vez Deus requerendo do povo, ou reiterando para o povo a importância da guarda e da observância do sábado como um sinal da aliança entre ele e Israel. E aqui é tão interessante, eu até vou um pouquinho lá para mostrar para os irmãos algo.
Porque os irmãos sabem que uma dos grandes questionamentos, né, que Jesus sempre sofreu foi a maneira como Jesus lidou com o sábado. Ele era um rabino, né, então se esperava que ele tivesse todo um cuidado especial com o sábado. E então, se as pessoas viam os discípulos comendo, né, no sábado, ou Jesus fazendo uma cura no sábado, isso era sempre motivo de discussão e de cobrança para Jesus. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que Jesus ele usa uma expressão que a gente pensa assim, que ela está restrita ao Novo Testamento. Jesus diz em determinado momento, numa dessas discussões, Jesus diz para eles assim: olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, né? Nós guardamos o sábado porque Deus preparou o sábado para o nosso próprio bem, né? O sábado tinha uma função que tinha a ver com o nosso próprio bem e com a maneira como nós nos relacionamos com o nosso Deus. E aí ele diz uma coisa interessante, lá no capítulo 31, no verso 13, vejam só como que é a instrução que Deus dá para Moisés. Diz assim: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor e que vos santifico. Deus disse: olha, o sábado vai estar aí como um benefício para vocês. Vai ser um dia de descanso, vai ser um dia de contemplação daquilo que eu fiz para vocês, né? O dia que você vai parar toda a obra, até o boi que trabalhou para você, né, vai parar nesse dia, para que você possa contemplar aquilo que eu fiz, né? Eu fico imaginando que era assim, por exemplo, o cara parava o boi, aquele dia ele olhava para o boi dele de uma maneira diferente. Ele olhava e dizia: puxa vida, graças a Deus, Deus me deu um boi tão bom que arrasta o meu carro, né, que puxa o meu arado. Graças a Deus pelo boi que eu tenho. Louvado seja o Senhor, porque Ele criou o boi, que tem muito mais força do que eu, e é capaz de fazer um serviço que eu não posso fazer. Mas quando ele fizesse isso, ele deveria fazer o quê? Ele deveria se lembrar que Deus é o Senhor, e que Deus havia feito todas aquelas coisas para o nosso próprio bem, e que por isso nós deveríamos ser separados para Ele, nós deveríamos nos santificar para Ele. Vejam, a guarda, né, de um dia de descanso não é apenas um rito religioso. Ele atende a dois propósitos importantes. Ele atende ao nosso próprio bem, ao nosso descanso, mas ele atende também à oportunidade que nós temos de contemplar aquilo que Deus faz e adorar a Deus por isso, e glorificar a Deus por isso, às vezes em pequenos detalhes, né? Eu me lembro do reverendo Jorge Alberto Canelhas, né, ele contando que depois de uma semana muito difícil de trabalho, né, ele tinha ficado até tarde no sábado, né, na igreja, e ele chega em casa lá em São Paulo, depois de enfrentar aquele trânsito de São Paulo, né, para chegar em casa. Ele chega em casa, quando ele chega em casa, né, a esposa, ele guarda o carro na garagem, a esposa dele abre a porta, dá um beijo nele, abraça ele e diz para ele: ô querido, que bom que você está em casa, né? Estava esperando você com um lanche aqui para você. Ele diz: eu sentei e me lembrei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor proveu coisas muito simples para mim. Depois de tudo aquilo que eu enfrentei, eu cheguei em casa, eu tenho uma esposa que é o bem do Senhor para a minha vida. E ele diz assim: sabe o que essa coisa super comum fez? Me ajudou a lembrar, amanhã é dia do Senhor. Vale a pena, mesmo tendo uma semana muito difícil, muito cansativa, amanhã eu vou estar na casa do Senhor para adorar o meu Deus. Então, são coisas muito simples, né, e que o povo deveria aprender, né? Então, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico, né? O sábado não era só para que o tabernáculo tivesse o funcionamento maior, onde as pessoas levavam mais sacrifício, onde as pessoas pudessem se santificar melhor. Não, o sábado era para lembrar que o nosso Deus é o Senhor que nos santifica, que nos separa, que nos consagra para Ele. Tudo bem? Podemos seguir em frente?
32. O 32 é triste, irmãos. O 32 é aonde as coisas ficam feias, né? Porque depois de tudo isso, né, Deus está falando de consagração, Deus está falando de descanso, Deus está falando de santificação, Deus está falando de perdão, Deus está falando da maneira como Ele tão amorosamente, graciosamente, né, tem cuidado do seu povo e tem santificado e separado o seu povo para si mesmo. Mas o capítulo 32 começa dizendo: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer o monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: olha o cara que ia ser sacerdote, se não é graça, irmãos. Porque o que a gente esperava de Arão nesse momento? Vocês estão doidos? Vocês se esqueceram de tudo que Deus fez por nós até aqui? Vocês viram como Deus cuidou de nós e como Deus usou Moisés para nos libertar do Egito e como nós passamos pelo Mar Vermelho e fomos libertos do poder do inimigo e chegamos até aqui? Mas não foi isso que Arão fez. O que Arão faz? Verso 2, ele diz assim: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. A palavra Senhor na sua Bíblia deve estar em letra maiúscula, não é isso? Todas as letras maiúsculas, porque é o nome de Deus que está aí. Arão diz: amanhã nós vamos fazer uma festa ao Senhor, ao nosso Deus, usando esse bezerro. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Que festa, hein? Que festança. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhes havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e te farei uma grande nação. Para mim, essa é uma das coisas mais tristes da história do povo de Deus. Mas essa não é a história só de Israel. Traz o microfone para Raquel, gente, aqui. Essa não é a história só de Israel. A gente sabe disso quando a gente chega lá em Isaías, né? Quando a gente chega lá em Isaías, pelo Senhor, vai nos dizer: todos a uma se desviaram, não há um que faça o bem. Todos se corromperam e se tornaram inúteis. Para que servia esse povo? Por isso que Deus está dizendo: deixa eu consumir eles, deixa eu botar fogo nesse povo, porque servem para quê? Né? Diga, Raquel. Vou confessar que às vezes eu tenho vontade de chorar quando eu leio esse texto, de pensar assim: até aqui Deus está tratando o tempo todo como meu povo, meu povo, meu povo. Mas eu imagino que isso deu uma tristeza tão grande em Deus, que nessa hora ele vira para Moisés: olha, o teu povo, a sua gente, se desviou, já bagunçou tudo. E mais duas coisas que me chamam a atenção e que me entristece demais. Uma é Arão, né? A gente não tem nem o que falar, eu já senti tanta raiva de Arão, mas já pedi perdão a Deus. Mas assim, aquela gente toda não ter um único líder que pudesse alertá-los. Gente, pelo amor de Deus, acabou de acontecer, sabe? E Arão estava com Moisés o tempo todo, era o porta-voz de Moisés diante do faraó. Quem anunciou as pragas foi Arão, nem foi Moisés, porque Moisés fala para Deus: eu sou gago, eu não vou conseguir falar. Então ele falava com Arão e Arão falava. Então o sujeito que ali diante do faraó, né, se mostrou grande e hábil para falar, foi o próprio Arão. E ele então vira e fala: está aí o Deus que tirou vocês do Egito. Ele sabia que não era. Que grau de
de omissão, sabe? Sem querer te cortar, mas é só lembrar. A vara que assustou os egípcios estava na mão de quem? De Arão, pois Na mão é. de Arão. E eu fico, mas assim, o Arão está até morto, coitado, sabe lá o que passou no coração dele nesse momento, não está aqui para a gente questionar, mas eu olho para a gente e fico pensando o quanto que às vezes na posição de liderança, na nossa casa, por exemplo, a gente é omisso. E em falar, não, peraí, está tudo errado, não é assim que vai funcionar. E não pode ser. Mas a segunda coisa que para mim talvez seja ainda mais assustadora é que o capítulo 24 aqui vai dizer para a gente que fazia 40 dias que Moisés estava lá no monte. Só que Moisés sobe depois que o Senhor manda os 10 mandamentos lá no Sinai. E a Bíblia fala aqui no capítulo 19, que foi no primeiro dia do 3º mês que eles tinham saído do Egito, que eles chegam no Sinai. Ou seja, a gente está falando aqui, para resumir, de não mais que 4 meses que eles tinham visto Deus abrir um mar, que eles tinham visto as 10 pragas. Não podia ser falta de memória, né? Não podia ser um problema de memória, porque eu até acredito que numa caminhada muito longa, em algum momento você se esqueça. 40 anos depois, até a gente poderia pensar, né? Exatamente. Quem estava ali e viu de olho nu já morreu, o outro ouviu falar, mas não era o caso. 4 meses, todos ali tinham vivido e visto aquilo acontecer. E trazendo de novo para a gente. Quanto tempo a gente leva para se desviar ou para deslizar-se de propósitos que às vezes a gente faz com Deus, depois de Deus ter dado algumas coisas. E falo isso porque a gente viveu agora. Quanta gente eu vi falando na Covid, não, se o Senhor me curar, depois que isso passar, eu vou fazer assim assado. Ou então, né, um parente enfermo, se Deus fizer isso, ou se eu for para esse emprego. Quanto tempo a gente leva para se esquecer das coisas que a gente prometeu para Deus e desviar? Porque aqui, um povo inteiro, milhões de pessoas, já era mais de 1 milhão, né? Não sei quantos dá para falar. Todo mundo viu acontecendo e todo mundo se desviou. Isso em mim sempre traz uma inquietação para a minha vida, sabe? Se eu sou o líder que, como Arão, cede ou fala, gente, peraí, por favor. E quanto tempo a gente leva para esquecer das coisas que Deus fez por nós? E vale a pena a gente lembrar de uma outra coisa. E quanta gente, né, poderia ter dito para Arão, opa, Arão, peraí. Não é assim, né? Eu não sei se os irmãos já pararam para perceber como é parecido esse contexto com o contexto que nós estamos vendo agora de Lucas, né? 3 meses antes, né, essa multidão estava cantando e louvando logo depois do mar, dançando na presença do Senhor, literalmente, festejando porque a mão do Senhor fez grandes portentos diante dos olhos deles. 3 meses depois, eles estavam cantando, adorando e se divertindo diante de uma estátua de ouro, oferecendo sacrifício para ela. 1 semana antes, uma multidão cantou para Jesus, bendito que vem em nome do Senhor. 1 semana depois, eles gritaram, crucifica, crucifica. Ó, irmãos, Deus não consome o seu povo. Eu vejo isso aqui assim, eu sei que muita gente tem problemas com esse texto. Como que Deus pode querer consumir o seu povo, né? Como que Deus, né, resolve acabar com o seu povo? Não, isso mostra que o nosso Deus, Ele é um Deus que também, Ele também tem sentimentos. É por isso que a Bíblia trata Deus como pessoa. Ele é relacional, Ele é alguém, né, que você ofende Ele, que você entristece Ele, porque tem muita gente que pensa em Deus como se pensa num ídolo, né? Alguém inanimado lá, assim, que você pode falar, e que Ele só responde e faz o que dá vontade para Ele. Não, né? Deus é alguém que se ofende, que se entristece. A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, isso acaba sendo, veja só, nós estamos olhando um panorama, nós não estamos nem descendo a detalhes aqui das coisas, né? Estamos só olhando para um panorama, mas isso mostra como todos nós estamos suscetíveis a isso. E aí eu vou voltar de novo. Por que a ordenação era tão importante? Porque a ordenação colocava responsabilidade sobre aqueles homens. Arão ainda não tinha sido ordenado aqui, né? E eu acho que eu nem ordenaria ele. Depois dessa, eu nem ordenaria ele, né? Mas você vê, quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? E Deus faz, lá, o pastor Adilson lá no fundo lá,
A gente às vezes não tem essa percepção de como nós somos capazes, nós temos o potencial pecaminoso em nós suficiente para nos esquecermos dos grandes feitos e graciosos de Deus sobre a nossa vida e ofendermos a Deus, né, sem nenhum sentimento de remorso, né? Diga, pastor. Nesse texto também tem que lembrar o povo de Deus já tinha passado 400 anos, né? Eles já não eram mais já também não eles já estavam egípcios. É uma cultura também que havia se perdido também. Eu acho que chama atenção para esse outro extremo também, que é o fato de quando você fica distante de Deus, algumas coisas vão se perdendo também, né? Inclusive o temor, né? O temor, e eu acredito que Arão, se você for pensar também, ele não teve uma base doutrinária no sentido de que quando o povo estava nessa reta final ali do Egito, muita coisa havia se perdido também da espiritualidade. Eles estavam numa nação politeísta, não há indícios de que havia temor antes da aparição de Moisés, por exemplo. Sim. Então, de certa forma, tem esse outro extremo também de um povo que não estava sendo pastoreado, estava fora da sua cultura. Então, eles também estavam num período de aprendizado, né? De reaprendizado de algo que havia se perdido com o tempo também. Isso é um outro extremo, tipo, não justifica a postura de Arão, mas mostra que quando se fica longe de Deus também se esquece algumas coisas, né? Se perde. Tanto que quando ele faz o bezerro de ouro, ele está pensando realmente que está adorando a Deus. Sim. Quando a palavra aparece em letra maiúscula lá, é que ele está realmente consagrando aquilo, pensando que... Mas ao mesmo tempo ele faz vinculação com os deuses do Egito, né? Sim, também, ele porque está misturado ali, está um politeísmo, né? Está tudo bagunçado, a teologia bagunçada, né? É verdade. É uma teologia bem confusa. Aí, eu me lembro de uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Que ele fala que depois disso, né? Falando exatamente isso que o reverendo Adilson acabou de falar, né? É que depois disso Deus matricula eles num curso de 40 anos. Depois disso, Deus matricula eles numa escola, né, num curso de 40 anos, para eles aprenderem, né? Porque realmente, se eles passassem direto, né, e entrassem na Terra Prometida, eles seriam um povo politeísta. Mesmo depois de 40 anos, eles ainda fizeram bobagem, né? Então, realmente, né, nós precisamos entender o contexto, né, disso aí. É assustador, né, o potencial corruptivo que o pecado mantém em nós, mas ao mesmo tempo, né, essa palavra do pastor Adilson é muito importante. Quanto mais longe de Deus você fica, mais susceptível você fica, né, de não fazer diferença entre o sagrado e o profano, entre Deus e os deuses do mundo, né, entre Deus e os ídolos, por exemplo, e você vai simplesmente se distanciando dele, né, sem ter a percepção, às vezes até achando que você está fazendo uma coisa boa. Olha o seu Deus, esses são os deuses que nos tiraram do Egito, né? Adorem ao Senhor, né? E na verdade, como a Raquel falou, não era, eles sabiam que não era. Arão principalmente sabia que não era, mas a sua cabecinha, gostei da palavra do pastor, disse, a teologia dele estava bem bagunçada, né, naquele momento, né? Adilson, irmãos, aqui ó. E hoje a gente para pensar que nós temos já a palavra de Deus, tudo escrito ali para seguir, e quantas abominações que acontecem, quantos líderes que tendo a lei ali, tendo a palavra de Deus para nortear da maneira que agrada a Deus, escolhem fazer do jeito errado. Exatamente. Fazem do jeito que acha que é o seu melhor, né? E é só parar para pensar. Exato. A gente começar a lembrar aí das outras religiões, a gente vê que são indesculpáveis, nós somos indesculpáveis, né? E há sempre quem festeja com eles, não é verdade? Eles fazem os absurdos e há sempre uma turma que está pronta para festejar com eles. Vejam, isso aqui não é para, como a Raquel falou, a gente não vai brigar com Arão, né? Não vamos. Isso me assusta, porque esse texto fala não sobre Arão, ele fala sobre nós, né? Do que nós estamos susceptíveis por causa do pecado, né? Arão está ali como uma ilustração para nós, né? Eu acho que Arão, em muitos aspectos, ele tinha experiências com Deus muito, mas muito maiores do que eu tenho,
Mas ainda assim, ele estava susceptível e o povo que estava ao seu redor, né, também. Então, o que nós vemos aí no capítulo 32 é essa infidelidade do povo, né? É a tristeza, né, produzida no coração do próprio Deus, né, ao ponto de dizer: vou acabar com esse povo, vou fazer uma outra nação de Moisés, pelo menos Moisés está aqui comigo, né? Vou gerar uma outra nação através de Moisés. Mas ao mesmo tempo a gente vai ver, né, aqui logo a seguir, que há um papel sacerdotal de Moisés aqui. É por isso que Moisés também é um dos tipos de Cristo que nós temos aí nesse contexto. Talvez o maior deles, mais do que Arão e do que os seus irmãos, né? Moisés está ali como um tipo de Cristo. E Moisés tinha consciência de que ele não era, né? No capítulo 18 de Deuteronômio ele vai dizer isso depois de mim virá um outro profeta maior do que eu, né? E ele fará com vocês aquilo que eu não pude fazer. Então, Moisés intercede, né? Deus expressa a sua ira, Deus ameaça destruir o povo. Moisés, aquela era a deixa de Moisés. Gente, espera aí, agora eu vou ser o patriarca. Moisés podia ter aproveitado a oportunidade, ele podia ter se ensoberbecido: não, agora eu vou ser o patriarca. Mas não. Eu creio que também naquele momento Deus estava testando o próprio Moisés. Ele estava testando aquele que prefigurava, né, a vinda do seu filho, Jesus. Porque foi oferecido para Jesus também vantagens. Foi oferecido vantagem de ter autoridade sobre todos os reinos, né, de ganhar, né, o que ele quisesse. Mas Jesus não estava disposto a retroceder, assim como Moisés também não. Então Moisés intercede fervorosamente pelo povo. Moisés se lembra da aliança de Deus com o seu povo. Moisés se lembra da promessa feita aos patriarcas. E Moisés aqui tem dois aspectos: ele está intercedendo pelo povo, mas Moisés, se os irmãos lerem o texto depois com cuidado, Moisés está defendendo a honra do próprio Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor não pode fazer isso, porque isso vai testemunhar contra o Senhor. Claro que Deus sabia disso, mas Deus dá a chance a Moisés de, naquele momento, agir da maneira correta. O Senhor não pode fazer isso. O que as nações vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou eles do Egito para matá-los aqui? É isso? O Senhor, que é um Deus gracioso, um Deus bom. Então Moisés, ele se lembra tanto da aliança quanto da promessa feita aos patriarcas, e ele está preocupado com a honra de Deus. Ele não quer que Deus seja desonrado naquele contexto. Então Deus não destrói o povo, mas isso não significa que fica sem julgamento, que fica sem consequência, né? Então Deus manda, né, Moisés exercer disciplina sobre aquele povo. Moisés vai até lá. Eles perdem uma baita de uma fortuna. Eles tinham colocado os recursos dele naquele bezerro de ouro. E Deus não diz para ele: ó, vai lá, pesa o ouro e reparte, devolve para o pessoal e fala para eles não fazer isso mais. Não, você bota fogo nesse negócio, queima, mói, né, destrói, joga fora, manda longe, né? E o povo vai sofrer as consequências disso. Moisés confronta Arão, né? Arão é repreendido aqui, e ele então retorna para o monte com o desejo de interceder e clamar a Deus pelo perdão do povo. Voltar ao monte não era fácil, né? Ele volta à presença do Senhor para clamar pelo povo, para que Deus possa ter misericórdia daquele povo. Diga, Lucas, aqui na frente, irmão, Lucas. Pastor, só pegando esse contexto de tristeza, né, que Deus estava triste com o povo e tudo mais, aí eu percebo que as versões falam se arrependeu o Senhor. A Thalita estava lendo esse livro, ela até me perguntou: ué, mas Deus não se arrepende? Porque está escrito que se arrependeu o Senhor. Aí a gente foi ver que trata de uma tristeza, né? Exatamente. Não de um arrependimento. Não é de arrependimento no sentido de mudar de mente. Deus não mudou de opinião. Mas a curiosidade é, por que as versões não falam tristeza e arrependimento?
Essa eu não vou. Não, a gente tem versões lá. O pastor Adilson talvez tenha a resposta. Eu não sei te dar essa resposta, por quê? É a antropopatia, que é você atribuir sentimentos humanos a Deus, né? Isso. Como não tem a gente não tem um referencial do que seria a reação de Deus na perspectiva dele, Moisés, a gente precisa lembrar que ele está escrevendo isso e ele não está sendo possuído para escrever, ele está usando a linguagem que lhe era adequada, né? Que era compreensível, que era né? compreensível ao povo, porque ele também está escrevendo ao povo, era compreensível a ele também, porque era o vocabulário que ele tinha. Então é a palavra que mais se adequa à perspectiva dele na condição de humano e não tendo acesso ao que realmente passava na perspectiva de Deus, né? De ser uma coisa exclusiva dele. Então a limitação de Moisés também é a limitação do seu vocabulário, né? A antropopatia é você descrever algo como falar que Deus tem mãos, por exemplo, as mãos de Deus. A gente sabe que Deus entristecer não tem, o coração de Deus, mas é né? o que está entristecer, exatamente, é o que está a nossa compreensão, né? O que está então, é atribuído sentimentos humanos a algo que não é compreensível a nós, mas que didaticamente fique mais fácil, né, para o povo. E é uma coisa importante, respondendo aquilo que o Lucas perguntou. Eu realmente não sei, Lucas, mas assim, eu entendo que, em parte, muitas dessas versões, elas têm também características de quem era o tradutor, do momento, do significado daquilo, né? As nossas versões também não estão isentas, elas não são inerrantes. O que é inerrante é a palavra de Deus. As traduções, elas não são inerrantes, né? É por isso que a Bíblia constantemente ela está sendo aprimorada, as suas versões, né? E a gente tem versões que foram melhoradas e versões que foram pioradas, né? Porque as traduções sempre vão correr esse risco. E uma coisa importante, né, é nós nos lembrarmos o seguinte: por que isso não é um problema para nós? Né? Mesmo que a palavra hebraica, como a Raquel falou aqui, signifique, seja a tradução de arrepender-se mesmo. Né? Por que isso não é um problema para nós? Porque a boa hermenêutica não se baseia num versículo só. Você entendeu? Então, quando você está fazendo uma interpretação a respeito de quem Deus é, do caráter de Deus, você não baseia isso num versículo só. Porque se eu me basear só nesse verso, eu posso dizer que Deus se arrepende, que Deus muda de ideia. Né? Mas, olhando para o contexto da Escritura como um todo, eu tenho inúmeras razões, né, para afirmar, né, pela própria palavra de Deus, né, de que Deus não muda, de que Deus não se arrepende, que Deus não se esquece, que Deus não volta atrás da sua palavra, né? E que esse tipo de palavra, né, de uso da palavra, tem a ver com aquilo que o pastor Adilson falou, né? Então, é muito mais uma maneira prática de usar um termo que seja compreensível para Moisés e vai ser compreensível também para o povo, né? O Cazuza aqui, irmão, na frente. Pastor, só para colaborar também a questão do contexto, né, ainda da tradução, né, a forma como se fez e como Deus fala num determinado contexto, e tudo tem um objetivo, tudo tem uma razão, tudo tem um propósito. 2 exemplos, né? Jonas, né? Quando Deus diz, vai lá, prega, diz que eu vou destruir Nínive, e aí Jonas vai, contrariado, Deus não destrói. Havia um propósito naquilo, tanto trabalhar Jonas, quanto levar Nínive ao arrependimento. E também no exemplo de Ezequias, como esses dias nós ouvimos uma pregação de um presbiteriano, Ezequias orou, Ezequias orou, né? E Isaías tinha acabado de dar notícia para ele, usou o profeta, e aí Isaías volta, Deus fala, volta lá e diz que eu vou conceder a ele mais 15 anos. Deus mudou e a imutabilidade? Não, ele usou o profeta para dizer, olha, você vai morrer. Levou o quê? Zedequias a oração necessitava.
e o profeta a obediência. Então tem sempre um contexto, qual foi o propósito? Certamente tinha um propósito, talvez um exercício para Moisés ali, né? De fortalecer Moisés especificamente nesse contexto, fortaleceu Moisés no papel pré-anunciando Jesus de quê? De intercessor pelo povo, da necessidade, independente dos desígnios e a predestinação de Deus a tudo, né? No caso, o sacerdote ou intercessor, né? Ele não se desobriga da responsabilidade, creio eu. De maneira nenhuma, né? Pelo contrário, se a gente pensar em Jesus especificamente, ele levou isso às últimas consequências, né? Ele pagou o preço, inclusive, em relação a isso. Ok, irmãos, acho que a gente vai dar uma pausa por aqui, porque senão eu vou entrar em outro capítulo, né? E nós temos aqui um tempinho, antes de nós orarmos, encerrando a nossa aula, a dona Silene tem um carinho para partilhar com os irmãos aqui nesse momento.